Lembrar conceitos e valores que foram legados para uma civilização que necessitava ainda se desenvolver e caminhar sob determinadas regras, sob determinadas leis, que eram muito diferentes daquelas que Jesus veio nos trazer. E essas leis e esse convite do Cristo, ele veio recheado de outra proposta, de um outro ensinamento, que está traduzido no Evangelho. E ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus afirma isso tão fortemente, quando ele testemunha e ele não necessita que outros o façam, ele coloca essa frase: eu sou a luz do mundo. Ele coloca essa frase com a grandeza daqueles espíritos que sabem das responsabilidades que têm diante da tarefa que assumiram. Então ele não precisava que outras pessoas dessem o testemunho da sua grandeza espiritual. Ele mesmo afirmava: eu sou a luz do mundo. Então não poderia ser diferente a mensagem que esse espírito, que era classificado e se reconhecia como a luz do mundo, não poderia ser diferente. Ele trouxe então a luz. Ele veio espraiar sobre a estrutura planetária e sobre todos aqueles habitantes que aqui estavam e que aqui estão, essa luz. E essa luz, para nós que estamos neste milênio, é traduzida pelo conhecimento do Evangelho. A Joana de Ângeles tem uma frase que ela, por várias ocasiões, ela coloca: não existe código mais profundo e mais pleno de possibilidades de crescimento e de aprendizado do que o Evangelho. Vocês vão me permitir? E ela coloca no prefácio desse livrinho, a Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, que foi um compêndio que que o Cerqueira Filho fez sobre a obra psicológica da Joana de Ângeles, aonde ele vai fazendo todo um espraiar de conhecimento sobre a obra psicológica da Joana, baseada na interpretação do Evangelho. O que Joana de Ângeles quis dizer quando ela coloca que o Evangelho de Jesus é o maior código moral e de evolução que nós poderíamos ter recebido. Então, no prefácio desse livro, que foi psicografado por ela nos coloca assim: o Evangelho de Jesus é o mais completo código ético-moral de que se tem notícias. Nós precisamos entender, às vezes eu já passei por alguns momentos assim, que as pessoas questionavam: mas que moral é essa? Que código de postura é esse? Às vezes se confunde os valores morais com o moralismo, né? Mas o Evangelho está nos falando de valores que edificam. E a Joana nos coloca que através desse Evangelho, através desse convite que o Cristo nos legou há mais de 2000 anos, nós vamos nos despindo daqueles conceitos, daqueles paradigmas que nos prendiam e nos distanciavam do nosso processo evolutivo. Então o Evangelho do Cristo é justamente essa escada de ascensão para a espiritualidade. É através da aplicabilidade do conhecimento do convite do Cristo, das vivências do convite do Cristo, que estão traduzidas dentro do Evangelho, que nós vamos galgar o nosso processo evolutivo, que nós vamos nos despindo daquele homem velho e permitindo que o homem novo chegue a nós. Então nós temos que lembrar que nós somos, segundo os conceitos religiosos tradicionais, a semelhança do Criador. Mas nós não temos o aperfeiçoamento dos espíritos elevados, né? Mas nós temos na nossa estrutura espiritual aquela sementeira divina que precisa ser cultivada, que precisa ser semeada, que precisa ser burilada. Então as experiências reencarnatórias vêm com esse processo de aprimoramento e de capacitação do nosso espírito para o aperfeiçoamento. Então o tempo que é colocado à nossa disposição pelo Criador
é porque ele sabe que nós não poderemos sair do estágio da primitividade espiritual para a angelitude. Mas ele faz mais que isso. Quando ele envia Jesus ao planeta, ele está dizendo: estou encaminhando aquela personalidade que vai dar a diretriz para que vocês, para que todos nós, possamos nos apropriar daqueles valores e daqueles conceitos que vão nos dar as bases necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Porque até então, antes do Cristo, nós não conhecíamos a lei do amor. Todas as questões que eram resolvidas no conceito de que nós precisamos sobreviver. Nós precisamos resistir às nossas lutas, ao nosso cotidiano. Quando Jesus chega, ele vem nos falar de amor. Ele vem nos falar que nada é maior que a nossa, que deve ser maior que a nossa capacidade e o nosso entendimento de amar. Só que nós ainda não sabemos, ainda hoje, me coloco nessa posição, não conseguimos ter a amplitude. Que sentido é esse de amor? Então o Evangelho vem nos ensinar que nós precisamos desenvolver a compreensão, que nós precisamos desenvolver a fraternidade, que nós precisamos exercitar os sentimentos de perdão. E aí nós vamos nos decapando dia a dia, reencarnação e reencarnação, desses conceitos que nós carregamos por muitos séculos, e vamos iniciando a nossa caminhada na construção dos valores do amor pleno, do amor exemplificado pelo Cristo. E o Chico Xavier sempre dizia: se eu pudesse interferir ou auxiliar ou dar alguma recomendação a alguém, eu diria: ame sempre, ame incondicionalmente. Só que amor é esse, que incondicionalmente é esse. Então o Evangelho vem colocar sobre a nossa vida o que é esse amar incondicional. Ele vem colocar sobre a nossa vida o que é a nossa tarefa na busca do nosso aperfeiçoamento, e que em condições nós vamos caminhar mais rápido ou menos rápido na nossa escala evolutiva. Então Jesus, sem dúvida, é a luz do mundo, mas ele legou para nós, através dos tempos, essa ferramenta que é o Evangelho. E lembrando, no mês de abril, o aniversário de Kardec, quando Cristo quando Cristo encarna no planeta, ele nos coloca: não posso falar tudo, não posso dizer tudo. Poucos sabiam, tinham acesso a todas as informações do Cristo, a não ser o colégio apostólico de Jesus. Mas tempos virá em que tudo o que eu estou ensinando vai ter mais amplitude, e nós vamos ter mais noção do que é que eu estou querendo dizer. E aí vem Kardec fazer uma amplitude desse conhecimento através da codificação, através do Pentateuco doutrinário. E ele começa falando no livro dos Espíritos, fazendo um compêndio do livro dos Espíritos, para poder explicar: olha, a vida é eterna. Então, quando nós temos essa relação de que o Evangelho é um código de felicidade, de proposta para a nossa felicidade, e Kardec inicia a codificação falando da vida espiritual através do livro dos Espíritos, ele está dando um sentido que o próprio Cristo já dizia: os meus ensinamentos não são só para a felicidade no plano terreno. Os meus ensinamentos são para que eles se perpetuem para além dele. Então Kardec falava através da codificação de que existe uma vida depois desta vida, e que tudo que o Evangelho nos propõe é para que nós possamos construir esse arcabouço interior para as nossas vidas além desta vida. E ele depois, com o livro dos médiuns, vem falar do mecanismo da comunicabilidade, dessa potencialidade que existe na espiritualidade superior, de que o conhecimento divino nos chegue através da mediunidade, antes de falar do Evangelho segundo o Espiritismo.
E então eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. Por que o primeiro livro que Kardec compilou foi o Livro dos Espíritos? Por que o segundo livro foi o Livro dos Médiuns? Porque para que ele pudesse fazer esse elo de ligação entre o Evangelho de Jesus e os objetivos pelos quais esse Evangelho chegou até nós. Os objetivos pelos quais esse código de felicidade foi colocado à nossa disposição. Então, primeiro a espiritualidade vem dizer, olha, existe uma vida que tem sequência depois dessa vida e que justifica o nosso esforço de aprimoramento e de construção da nossa melhoria espiritual. Existem mecanismos pelos quais nós podemos comprovar que essa vida existe, que é através da comunicabilidade dos espíritos com os livros dos médiuns e todas as manifestações mediúnicas que lá estão alencados. Depois ele coloca então à nossa disposição o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo esse link entre o mecanismo e a proposta da doutrina espírita com o convite do Cristo, reafirmando que não é possível ter espiritismo sem a presença de Jesus. Ele é o nosso elo, ele é o nosso condutor. Então, ser espírita, ter essa noção da realidade depois da morte, da comunicabilidade entre os mortos e os vivos, está basicamente permeada na presença do Cristo em nós, do nosso compromisso com o Cristo. E aí eu fui achar na internet, vocês vão me permitir, que em 1938, e esse texto foi republicado depois no Reformador, o presidente da FEB teve em 1938 com Chico, e ele recebe um convite ou uma reafirmação de Emmanuel, né, da importância do processo do evangelizar. Porque evangelizar é difundir o Evangelho. Muitas vezes nós achamos que evangelizar são só para as criancinhas, né? Que evangelizar é só para as nossas crianças que vêm no sábado ou no domingo nas nossas instituições. Mas quando nós estamos no grupo de estudo, aprimorando o nosso conhecimento doutrinário, estudando a filosofia espírita, estudando o Evangelho, estudando todos os mecanismos literários que foram colocados à nossa disposição através das mediunidades luminosas do Chico, do Divaldo e tantos outros médios que a espiritualidade colocou à nossa disposição, nós estamos nos evangelizando. É a evangelização para adultos. Dizendo com isso que, como espíritas, não basta apenas nós acreditarmos, sim, que Jesus é amor, que Jesus é bondade, que Jesus é luz. Nós temos que ter ferramentas dentro da nossa estrutura espiritual que deem bases para a aplicabilidade da nossa crença no Cristo. Por isso que a doutrina espírita chama com tanta veemência, com tanta euforia e gana, a necessidade do estudo. Nós precisamos lastrear os nossos espíritos de conhecimento. Nós precisamos nos dedicar a entender que fluxo de conhecimento está à nossa disposição. Para quê? Para bem servir a obra que nós abraçamos. Para que nós possamos ter essa confiança um dia que o Cristo teve de dizer: eu não preciso que ninguém venha me dizer, venha testemunhar a fé, que eu tenho fé. Eu tenho a força e a crença absoluta de que os conhecimentos que eu almejei, que os conhecimentos que eu angariei através dessa doutrina que eu abracei, são lastros suficientes para mim ter a certeza absoluta de que a vida permanece depois da morte, de que sim, vale a pena
nós renunciarmos, que sim, que vale a pena nós nos esforçarmos no perdão do cotidiano, que vale a pena nós sermos fraternos e compreensivos. Então é para isso que o estudo da doutrina espírita e o conhecimento do Evangelho nos prepara, para que nós possamos, estando no mundo, sair por mundo e testemunhar que aquele conhecimento que Jesus nos legou e que venceu o tempo e os obstáculos todos que foram criados, hoje nos encontra em condições de testemunhar que a presença do Cristo no planeta teve esse objetivo de lastrear sobre o mundo, através do Evangelho, a luz, de espraiar para o mundo, através do Evangelho, essa verdade que é imperecível. Muito embora nós ainda tenhamos, dentro do contexto desse século, alguns antagonistas, porque faz parte. Porque dentro desse processo da nossa evolução, nós vamos encontrar irmãos, vamos ter momentos em que as pessoas não vão conseguir entender as coisas que nós já conseguimos entender e aceitar. Mas como espíritas, nós temos que compreender que esse Evangelho que nos chega hoje, bafejado pelo trabalho de Kardec, já nos dá um senso de compreensão que os tempos de cada um são diferentes, né? Que hoje esse tempo de aprendizado do Evangelho à luz da doutrina espírita chegou para todos nós, mas não chegou para outros irmãos, e que chegará um dia, e que um dia esse planeta que nos acolhe há tantos milênios vai dar o seu salto de qualidade e vai conseguir compreender esse convite que o Cristo nos legou há 2000 anos, respeitando as diferenças e as escolhas de cada um. Então nós não precisamos nos degladiar com ninguém, nos desentender com ninguém, para fazer com que essa luz que o Cristo legou para todos nós, através do conhecimento evangélico há mais de 2000 anos, se espraie na estrutura planetária. Basta que nós consigamos sair da teoria e fazermos a aplicabilidade do conhecimento que o Evangelho nos legou no nosso cotidiano. E mais, a Joana de Ângeles coloca uma questão importante, que a partir do momento em que nós vamos nos apropriando do conhecimento evangélico, a partir do momento em que nós vamos decodificando os ensinamentos que o Evangelho nos legou, nós vamos conhecendo a nós mesmos, o autoconhecimento. E Jesus é com idade. Mas existe uma verdade que nós precisamos construir primeiro, que é a verdade de nós mesmos. Quem nós somos? Que tipo de personalidade eu tenho? Qual é a minha busca? O que eu tenho que vencer em mim mesmo para conseguir dar plenitude e testemunhar efetivamente todo esse conhecimento que Jesus nos legou? Então, o nosso autoconhecimento é a chave para que nós possamos bem exemplificar o conhecimento que Jesus nos legou há mais de 2000 anos através do Evangelho. Então, o Evangelho também é essa chave, também é essa porta para que nós possamos nos descortinar como espíritos e nos colocarmos de forma real para o caminho do processo evolutivo, conhecer a nós mesmos. Eu vou pedir permissão para vocês e vou ler a mensagem que saiu no Reformador. Ela recebeu um título primeiro, que foi A Mensagem de Emmanuel, em 1938. Depois, em 1936, ela recebe o título A Luz do Evangelho, e ela completa 81 anos de publicação. E no arcabouço da mensagem, a gente vai verificando que, apesar desses 81 anos, ela é atual. Ela traduz a realidade do que nós estamos experienciando. O Emmanuel já previu que nós atravessaríamos, né, isso que nós estamos passando, essa realidade do nosso dia a dia, mas que existe um lastro e um amparo que está no Evangelho,
que vai nos dar estrutura e sustentabilidade para cumprirmos com o nosso compromisso e realizarmos a nossa tarefa. Então, vou pedir permissão para vocês. A mensagem começa assim: meus amigos, saúdo o nosso irmão presente, bem como os demais companheiros da nossa caravana evangélica. Faço-o na paz de Jesus, desejando-vos a luz santificadora. Nada mais útil do que o esforço da evangelização na atualidade. E dentro dessa afirmativa luminosa que precisamos desenvolver todos os nossos labores e pautar todos os pensamentos e atitudes. As transições terríveis e amargas do século têm sua origem na clamorosa incompreensão do exemplo de Jesus. Então, só nesse primeiro trechinho, ele já está radiografando esse momento que nós estamos vivendo. Mas ele também já está dizendo, né, que é na tradução do convite de Jesus que nós vamos conseguir suplantar estes momentos. O trabalho secular de organização das ciências positivas caminhou a par da estagnação dos princípios religiosos. Os absurdos contidos nas afirmações e as negações de hoje são o coroamento da obra geral da ciência humana, entre as quais, despojado de quase todos os seus aspectos magníficos da antiguidade, vive a filosofia dentro de um negativismo transcendente. E o que evidencia aos amargurados dias que passamos é que, de um lado, a ciência que não sabe e, de outro, a religião que não pode. Então, ele está chamando a atenção do acanhamento que existe dentro das estruturas religiosas na vivência do convite do Cristo. Se nós buscarmos a origem da palavra religião, ela está nos falando do religar. Religar com o Criador, religar com Deus. E Jesus, através do Evangelho, veio reforçar essa concepção de que as vivências do convite dele, através do Evangelho, é viver cotidianamente a nossa ligação com o Criador. Mas o Emmanuel está afirmando a religião que não pode. Por medo, por acanhamento, por insegurança. E aí nós vamos lembrar que Jesus diz: eu não preciso que ninguém afirme que eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Porque ele tinha a grandiosidade daqueles espíritos de fé inabalável, que tinham a noção da sua grandeza espiritual. Então, o que Jesus está fazendo conosco através do Evangelho? Ele está nos calçando de uma fé inabalável, para que nós possamos, através desse exercício do nosso cotidiano, fazermos a nossa religação com Cristo, com Deus, através do nosso exemplo diário, todos os dias, a cada minuto e a cada segundo, nesse esforço. O nosso labor deve caracterizar-se totalmente pelo esforço de renovação das consciências, dos corações, à luz do Evangelho. Urge, pelos atos e pelos sentimentos, retirar da incompreensão e da má-fé todas as leis orgânicas do Código Divino, aplicável à vida comum. O nosso sacrifício é o vosso esforço, e o vosso esforço executarão o trabalho de regenerador, mas necessário é não vos preocupardes com os imperativos do tempo. Então, o que Emmanuel está dizendo? Que a aplicabilidade da maturidade através do Evangelho, das vivências do Evangelho, denota tempo. É necessário que nós entendamos que cada um de nós, por questões de
Maturidade espiritual. Necessitamos de tempo. Por questões, às vezes, de teimosia, né? Queremos permanecer na infantilidade espiritual. Mas que o tempo que se traduz nas experiências reencarnatórias vão fazer com que nós consigamos, mais cedo ou mais tarde, nos apropriarmos desse convite Cristo. Só que existe uma questão que eu acho que é fundamental. Nós que já batemos as portas da doutrina espírita, não o fizemos por acaso. Não o fizemos por um acidente de percurso. Nós que batemos as portas da doutrina espírita e sentimos esse vínculo entre a verdade que Jesus nos legou e esse convite do Kardec, é porque temos um compromisso em nos esforçarmos em bem aproveitarmos esse tempo. Então, o tempo de todos nós que estamos dentro das estruturas do Espiritismo é o agora. É esse o momento. E aí eu brinco às vezes lá na instituição que quando o trem passar, né, eu gostaria de chegar do outro lado. Pelo menos, olha, houve um esforço. Como diz o Emmanuel, nós temos que nos esforçar. Ele não está esperando que o resultado seja 100%. Ele está dizendo, o que vai ser medido, o que vai ser avaliado é os nossos esforços. E aí eu lembro de Pedro, quando Pedro está fugindo de Roma, né? E porque começou a perseguição dos cristãos, e Jesus vai ao encontro dele através da mediunidade do menino que o acompanhava, e pergunta para ele, aonde tu estás indo? E Pedro leva aquele susto. Volta, porque os que estão lá necessitam de ti. E lendo uma obra sobre as reencarnações de Pedro, seria a terceira vez que ele desertaria da tarefa do Cristo. Então nós nos questionamos, se fosse conosco, como será que nós agiríamos? E Jesus está a nos dizer todos os dias, volta e realiza o teu compromisso e faça o teu esforço para que essa luz do Evangelho se espraie nesse planeta, para que essa luz do Evangelho tome bases e se realize com aqueles objetivos aos quais Jesus nos convidou há mais de 2000 anos. Todos os dias, quando nós despertamos, é esse o convite que o Cristo está fazendo para nós. Volta. E exemplifica no teu esforço cotidiano o teu conhecimento do Evangelho. Nós sabemos que nós não vamos ser os salvadores da pátria, não é verdade? Nós não vamos conseguir transformar tudo, mas nós vamos conseguir, através de pequenos esforços, fazer grandes mudanças. Nós não somos a luz do mundo, mas nós com certeza seremos o candeeiro sobre a mesa. Então é esse o convite que o Evangelho nos faz. Volta e persiste. Volta e te esforça. Volta e dá testemunho que esse convite que o Evangelho nos legou, de conhecermos os ensinamentos de Jesus, não são só conhecimentos que ficam armazenados no nosso arcabouço intelectual. São conhecimentos que vão ser colocados em prática pelos nossos pés, pelas nossas mãos, através das nossas ações. Então vamos ver como é que Emmanuel encerra. A força da exemplificação e apoiados nas vossas convicções sinceras, conseguireis elevadas realizações que farão se transladem para as leis humanas, as leis centrais e imperecíveis do Divino Mestre. Não precisaria nem terminar de ler a mensagem. Ele já está dizendo: conseguireis elevadas realizações que farão que transladem para as leis humanas
as leis centrais e imperecíveis do Divino Mestre. Então esse é o convite que o Evangelho está nos fazendo. Que nós possamos assentar as relações humanas sobre as leis divinas, através das leis divinas. É esse o convite. Esse é o grande problema dos tempos. O que será que Emmanuel quis dizer com isso? Esse é o grande problema dos tempos. Porque no transcurso da humanidade, da caminhada da Terra, nós vemos sempre as leis humanas colocadas à frente do convite do Cristo. São sempre as leis humanas que regem o tempo no planeta Terra. Só que o tempo que são chegados exige que as leis divinas passem a ser as regentes. Nenhuma mensagem do mundo espiritual pode ultrapassar a lição permanente e eterna do Cristo. É a questão sempre nova do Espiritismo, e a questão sempre nova do Espiritismo é, acima de tudo, evangelizar. Ainda mesmo que o sacrifício de ainda mesmo com o sacrifício de todas as outras atividades de ordem doutrinária. Com isso ele está dizendo que nada suplanta o trabalho da iluminação do Evangelho, nem o estudo da fenomenologia, nem as tarefas mediúnicas. Acima de todas as tarefas, dentro da casa espírita, deve estar a penetração da luz do Evangelho. Ali está o código, ali está a lei divina traduzida para que nós desenvolvamos as demais tarefas dentro da casa espírita. A alma humana está cansada da ciência sem sabedoria, envenenada pelo pensamento moderno. O cérebro, com as suas funções culturais, precisa ser substituído pelo coração, pela educação dos sentimentos. O Evangelho é o trabalho incessante pela renovação do homem interior, deve constituir a nossa causa comum. Então, nesse parágrafo, o Emmanuel está colocando que quando nós conseguirmos entender que a proposta que o Evangelho nos traz suplanta todo e qualquer conhecimento, suplanta toda e qualquer estrutura que hoje envolva o planeta, nós já vamos ter dado um passo para o entendimento de que o desenvolvimento de cada um de nós, o aperfeiçoamento daqueles valores imperecíveis, não necessitam, vou colocar isso entre aspas, do conhecimento científico. A ciência vem para fortalecer as estruturas do convite evangélico. Não é o Evangelho, a ciência que vai calçar, que vai dar vez e voz para o convite divino. É o convite divino que vai abrir espaço para as estruturas da ciência. Porque a ciência, sem a presença do conhecimento evangélico, ela se distancia de muitas coisas. Vamos citar um exemplo. Hoje nós questionamos a questão do aborto, né, dentro do próprio Brasil, com a sua legislação, sobre o pretexto de que a mulher pode sofrer grandes danos se ela não praticar o aborto. E muitos cientistas endossam essa realidade. Nós temos que refletir sobre isso. A ciência, em muitos países, aceita a eutanásia.
Nós temos que refletir sobre isso. Hoje, nós temos crianças lá na instituição que estão com essa dificuldade. Os meninos, numa das aulas da evangelização, um menino escreveu um texto. E nesse texto ele diz assim: eu tenho o direito de tirar a minha vida. E ninguém deve interferir. E hoje nós vemos inúmeros adolescentes achando que esse ato é um ato normal. E muitas vezes, por interpretações equivocadas, a ciência endossa através da concordância da eutanásia. Mas se a ciência está endossando esse processo, por que eu não tenho o direito de optar por me suicidar? Então, a ciência, se ela não está amparada por esses conceitos de espiritualização, ela nos distancia do processo da divindade. Então, a doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, está dizendo que todos esses valores têm que estar embasados nos ensinamentos do Cristo. O Evangelho é trabalho, vou repetir de novo, né? O Evangelho e o trabalho incessante pela renovação do homem interior deve constituir a nossa causa comum. É tarefa de todos nós. Procuremos desenvolver nesse sentido todo o nosso esforço dentro da oficina de Ismael. E teremos encontrado para a nossa atividade o setor de edificação sadia e duradoura. Então, meus irmãos, é compromisso nosso estendermos a luz do Evangelho aonde nós estivermos. É compromisso nosso falarmos: olha, o convite do Cristo é para todos. Mas entendermos que alguns não vão ter a mesma capacidade de interpretação do que representa esse convite. Mas cada um de nós, na nossa tarefa cotidiana, pode exemplificar o quanto esse convite do Cristo feito a nós operou transformações preciosas no transcurso da nossa vida. E é dessa forma que o outro que convive conosco e que não tem o mesmo entendimento vai perceber que essa luz, que é o Evangelho e que traduz a luz do mundo, que é o Cristo, faz processos imensos de transformação. E que esse planeta, que nos acolhe há tantos milênios, que já renovou nas nossas vidas as oportunidades de crescimento espiritual, nos dando tempo para que nós saiamos da nossa infantilidade espiritual e adentremos ao convite do Cristo efetivamente, é o mesmo tempo que o nosso irmão também necessita. Então o Evangelho não é apenas 16 capítulos compilados num livro. Ele é um código de convite, de edificação nas nossas vidas. Ele é um código de convite, de edificação moral, social, com o objetivo de nos aproximar do Criador e de nos tornarmos, né, como dizem as religiões tradicionais, a semelhança de Deus. Que a paz de Jesus nos ajude a conduzir esse nosso caminho conscientes da nossa tarefa e que nós saibamos
do nosso compromisso com o Cristo, do nosso compromisso com as personalidades que fizeram, como nós comentávamos na conversa com o nosso irmão, que foram os missionários da doutrina espírita, principalmente nessa pátria que um dia vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, que foram os missionários da difusão do estudo evangélico, da evangelização infantil, do estudo para os adultos, para que nós pudéssemos agir com propriedade no nosso compromisso com Cristo. Então sejamos operosos na tarefa com Cristo e não tenhamos vergonha de dizer: eu creio que realmente Jesus é a luz do mundo, e se eu quero testemunhar essa confiança no Cristo, que as minhas ações se esforcem no cotidiano para isso, né? E que nós possamos aproveitar essa oportunidade reencarnatória e, quiçá, quando nós retornarmos, porque nós já lastreamos bem esse momento, nós possamos encontrar esse convite do Cristo de uma era nova materializada nesse planeta. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Nós agradecemos então a nossa irmã. Então, sabendo que todos nós estamos sendo envolvidos nesse momento pela luz divina, queremos agradecer a Deus, Pai querido, primeiramente pela oportunidade de encarnarmos em um corpo físico, pela nossa vida, pelos nossos familiares, por todas as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Agradecer, Pai, pois sabemos que não é por acaso que viemos nesta encarnação. Não é por acaso que estamos aqui nesse dia, ouvindo a Tua Palavra, ouvindo sobre o exemplo do nosso Mestre Jesus. Por isto, Pai, rezamos e pedimos todos os dias pelo Seu perdão, pelos nossos momentos de fraqueza. Somos espíritos imperfeitos, que por qualquer dificuldade, muitas vezes não enxergamos o amparo, o trabalho e o apoio da equipe que nos acompanha. Então, neste momento, agradecemos aos nossos mentores aqui presentes, aos nossos amigos da espiritualidade, que fazem um trabalho incessantemente. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pela maior obra que deixou aqui neste planeta, que é o seu exemplo de vida, retratado no Evangelho. Agradecer também à equipe espiritual desta casa pela segurança e o amparo, para que possamos receber neste momento aquilo que mais precisamos, que é conhecimento, que é amor, equilíbrio. Sendo assim, meus irmãos, mentalizemos os nossos lares neste momento. Pedimos que a equipe espiritual desta casa possa visitar o nosso lar, cada peça,
levando a luz, tirando toda e qualquer ação negativa que possa nos prejudicar. Se algum irmãozinho menos esclarecido estiver por lá, que possa ser encaminhado aos locais de correção, aonde possam aprender, aonde possam ser amados e esclarecidos. Essa luz que brilha nos nossos lares, que ela possa se espalhar para a nossa rua, da nossa rua para o nosso bairro, do nosso bairro para a cidade, estado, país, contribuindo para a mudança da nossa psicosfera, transformando o nosso planeta em um planeta de luz e de amor. Estamos neste caminho, Pai, e pedimos o apoio, a esperança de um mundo melhor. Envolvidos por esta energia, agradecemos também aqueles que nos deixaram, nossos parentes e amigos que se encontram no plano espiritual. A eles pedimos que chegue todo o nosso amor, a nossa gratidão por terem feito parte da nossa caminhada, por terem contribuído para o que somos hoje. Que estes irmãos possam ser assistidos e amparados agora e sempre. Pedimos à equipe espiritual desta casa que possa atender também aos trabalhadores, que possam ter suas energias renovadas, que a esperança possa aumentar a cada dia, na certeza de que o trabalho está sendo bem conduzido, que estes irmãos possam receber aquilo que mais necessitam, onde quer que estejam. Não podemos esquecer, Pai, da nossa evangelização. Pedimos à Mãe Maria de Nazaré para que possa envolver os nossos jovens e crianças sob o seu manto de luz, de amor, que eles possam ser acolhidos e protegidos. Sabemos que o local onde vivem é um local de violência, mas na certeza de que o nosso Pai e o nosso Mestre Jesus estão conduzindo os trabalhos, eles possam ser protegidos e amparados, e que possam vir aqui nos sábados receber todo o amor e carinho dos nossos evangelizadores, do plano material e espiritual. Sendo assim, meus irmãos, reservamos alguns instantes para uma prece individual que deve ser feita da maneira mais silenciosa possível. Certeza que nossas preces foram ouvidas. Agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, a Maria, a Francisco de Monte Alverne pela oportunidade de trabalho e de conhecimento, a equipe espiritual desta Casa do Caminho, que possamos levar aos nossos lares as bênçãos de paz, luz
equilíbrio, para que possamos, através das nossas intuições, sermos guiados à luz e ao bem. Mais uma vez agradecemos a Monte Alverne e pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje e iniciarmos o passe. Que assim seja.